paixão feroz. A casa tremia ao pôr do sol, ou eram os olhos de Jair? O cavalo parecia a cor da morte, e fez com que Jair refletisse momentaneamente nas mudanças complicadas da vida amorosa. Aqueles alegres sons da sala da casa não precisavam de intérprete para entendê-los. Você joga bem, Isabel. Um jogo de dominó raras vezes produz tanta excitação, mas a antecipação aumentava ao passo que, uma por uma, as pequeninas formalidades de praxe eram cumpridas. A cena tinha sido bem preparada e ensaiada mentalmente. Todo mundo sabia o resultado, pois neste dia Rivaldo pediria à viúva permitir o seu casamento com sua querida filha Isabel. A licença foi concedida, para surpresa de ninguém. E agora os anéis, provas em ouro de quanto vale o amor. Um para Isabel, o outro para Rivaldo. Estava na hora do brinde ao futuro casamento. O vinho foi feito em casa do fruto do genipapo. Boa sorte e felicidades, meus queridos. Possam o céu sobre vós sempre sorrir. O dia do casamento chegou então. Não
se poupou dinheiro para fazer deste dia o mais memorável na vida de Isabel, como também para impressionar os convidados. Os votos matrimoniais foram feitos na presença de um sacerdote. José, o irmão de Isabel, foi testemunha voluntária de todas as festividades. As principais famílias se congregaram de toda a redondeza para dar os parabéns ao jovem casal e interromper a monotonia da vida no sertão. Boatos anônimos acerca de um outro namorado. Dizem que o seu nome era Jair. Mas Isabel tinha esquecido Jair, pois era esposa recente, sem inclinações para refletir sobre o passado. Você já se esqueceu, Isabel? Não se lembra mais de Jair? O sangue do marido sobre o véu espalhava. Ódio por dentro se alastrava, forjando célula e entranhas num só desejo, que bradava por vingança. Oito dias após o assassínio de seu marido, Isabel, como exigia o costume religioso, subiu ao cemitério para visitar o túmulo de seu finado Rivaldo. Ali ela deveria oferecer rezas e uma vela para tirar sua pobre alma do purgatório. Mas Isabel não podia lembrar as rezas. E seus olhos estavam vazios de lágrimas. O assassino havia escapado dos seus apáticos perseguidores, fugindo para Mato Grosso. Ninguém o acharia lá.
Isabel não tinha homem algum para prosseguir na busca. Jair havia escapado, deixando-a enlouquecida de ódio. Seu ódio era impotente para perseguir e matar, até que pudesse dar-lhe forma física, a mente e corpo de seu irmão. O aço daquele mesmo punhal. Você compreende, José? Daquela hora em diante, irmã e irmão ficaram unidos por um pensamento, uma paixão: vingança. O célere ritmo da vida na fazenda parecia suspender a passagem do tempo. Um dia se enquadrava na mesmice do outro. Mas o sangue de Rivaldo nunca cessou de clamar a Isabel implorando vingança. Dia abrasava o sertão quando o estranho primeiro apareceu. Sua fala de estrangeiro o acusava. Estava pedindo água, descanso no alpendre da casa. Isabel já estava desconfiada, quando ela viu no bolso de seu paletó uma Bíblia. Ele mesmo admitia ser um protestante, um missionário protestante. Nem mesmo as árvores deste sertão dão sua sombra a um protestante, quanto mais a casa de Isabel. E a raiva dos céus o façam lembrar que o inferno é muito mais quente. Nem mesmo as árvores dão sua sombra a um protestante. Onde quer que o missionário ia, o sertão lhe dava uma face hostil.
missionário era temido pelo povo, pois lhes ensinavam que ele tinha raiva da Virgem abençoada, que tinha feito aliança com o diabo, que tinha pés de pato, que protestava até contra o próprio Deus. Todo mundo sabia que esta nova doutrina havia sido inventada por um padre que queria arranjar uma esposa. Através dos infrutíferos anos de labor, o solo estava sendo preparado e plantado com a semente do Evangelho. O pessoal humilde das roças começou a receber o missionário. Alguns vinham ouvir porque amigos os convidaram. Um ou dois achavam boa essa nova lei. Muitos tinham certeza que era do cão, mas todos estavam curiosos. Símbolos religiosos com significados perdidos. E agora, depois de anos de paciente trabalho, apareceram os primeiros frutos do amor de Deus, inesperadamente, e nos lugares mais ilógicos. O povo começou a compreender que o missionário não tinha vindo para derrubar o que existia, mas para proclamar a antiga mensagem de Cristo, na sua força original e na sua singular clareza. As primeiras escolas nesta região do interior foram iniciadas pelo missionário. Ele muitas vezes usava o seu próprio salário para pagar os professores, pois o Deus de sua consciência não permitia que ele ensinasse a Bíblia para uma gente analfabeta. A caridade da cruz não é dogma abstrato para sermões. A misericórdia divina precisa achar mãos para os corpos doentios e para as almas que morrem. Enfermeiras missionárias entravam nas vilas para confortar os pobres, cuidar dos enfermos, instruir as mães e parteiras nas regras de higiene e saúde. Um médico veio da igreja além mar.
A clínica se transformou num hospital e os doentes vieram com esperança, atravessando léguas de caminhos poeirentos. Uma escola de enfermagem foi estabelecida para inspirar moças com o exemplo de Cristo. Depois, um agrônomo, enviado para ensinar homens da terra como fazer o árido solo produzir o pão de cada dia, pelo qual nosso Senhor nos ensinou a orar. A mudança dos anos trouxe estradas, e a mula do missionário, num pasto, foi receber sua aposentadoria. Um ódio impenetrável tinha crescido com José, o irmão de Isabel. Mais forte que os elos sanguíneos, ódio pelo assassino uniam irmão e irmã. Religião é bom para os velhos. Algum dia haveria tempo para aquilo. O punhal e o rapaz tornaram-se inseparáveis. Um terrível instrumento originando da vontade de Isabel. Seria mais fácil extinguir as labaredas do inferno do que anular aquele pacto de vingança entre irmã e irmão. No sertão, todo mundo, menos a vaca, se deleita quando a carne seca acaba e chega a hora de nova matança. Visitantes raras vezes vinham agora à casa da fazenda. Mas hoje um fazendeiro vizinho resolveu quebrar a senda de ódio que envenenava até mesmo o ar deste lugar. O vizinho tinha observado que Isabel precisava de um homem para ser capataz de sua fazenda. Amar é da natureza da mulher. Mas Isabel tem um irmão para sua fazenda, e o amor está enterrado na colina entre os podres túmulos. José levou uma chifrada lá no curral. Meu filho, você vai morrer. Meu irmão, a missão de vingança por completar. Os protestantes têm um hospital. Eles nunca negaram ajuda para alguém. Sim, vai depressa.
motorista era o mesmo missionário a quem Isabel tinha negado água e repouso há tantos anos atrás. Mas, se lembrava o incidente, ele não deu sinal. Nada podia separar o punhal de José, nem mesmo as portas da morte. Existe um livro que poderia ajudá-la, Isabel. Ela sabia o que seria, mas a gratidão não permitia que dissesse não. Quem nos separará do amor de Cristo? As palavras pareciam para Isabel virem através de escuro abismo, de longe, muito longe. A primeira vez que ela ouviu palavras da Bíblia. Falavam do amor de Deus, presente mesmo na miséria e pecado dos seres humanos. As palavras falavam de um amor radiante e forte. Pela primeira vez, ela pensou não em religião, mas em Deus. E ela pediu a Deus que salvasse a vida de seu irmão. Será que Deus se curvaria para ajudá-la? É possível, sim,
o seu irmão viverá. Deus era louvado todos os dias nos cultos dirigidos pelo médico. Foi a primeira vez que Isabel ouvia música desde o dia do seu casamento. Havia um ambiente terno e bom neste lugar. Ela o sentia na paciência das enfermeiras com enfermos impacientes, no cuidado do médico para com seu irmão, e ela o sentia nos hinos que falavam do amor de Deus em Jesus Cristo. Sim, havia um ambiente bom neste lugar. Era como se Jesus Cristo ali estivesse. José melhorou rapidamente e voltaria logo para a fazenda. Quando a Bíblia lhe foi oferecida, Isabel descobriu que era mais do que curiosidade que a impelia a aceitá-la. O médico havia mandado José fazer exercícios cada dia. Foi assim que Isabel e José caminhavam do hospital até o rio que corria perto da cidade. Isabel nunca estava sem a sua Bíblia. Ela sabia que José não compreendia este novo interesse e ficou surpresa quando ele falou que gostaria de aprender a ler. Isabel leu da crucificação. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ao ler em voz alta para seu irmão, de súbito ficou claro para ela. Ela percebeu que foi o seu pecado, o seu ódio, que tinha crucificado o Filho de Deus. E o seu mudo arrependimento foi lançado através do abismo que a separava de Deus. Ela sentiu o perdão, como cálida chuva se apoderar de seu ser. Amor e vida renascido. Sua emoção não podia ser escondida de seu irmão. Naquele momento, palavras seriam supérfluas para explicar-lhe o que havia acontecido. O missionário deveria ser o primeiro a saber que Isabel havia encontrado Cristo. O missionário não estava em casa, era domingo. Ele estava dirigindo um culto na igreja. Foi a primeira vez que Isabel tinha entrado numa igreja protestante. O missionário estava lendo: Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor.
E o ministro contou de um homem que tinha pecado contra uma família e fugido da justiça. Ele voltou para pagar pelo seu crime. Ele busca reconciliação com a família ofendida. Ele está aqui hoje por causa do Evangelho. Pois mesmo em Mato Grosso, a igreja trabalha por Cristo. Jair, o assassino, voltou aqui na igreja de Deus. Ódio renascente se levanta com asas ferozes através da alma frenética de Isabel. Meu Cristo, onde está meu Cristo para segurar e destruir tal ódio? José soube da notícia na ponte. O assassino voltou. Como o veloz punhal, ele correu para esfacelar sua vítima. Isabel! Venha, irmã, testemunhar agora neste templo o sangrento rito da retribuição. Senhor Jesus, salva! Estamos desamparados, impelidos através dos anos nas negras asas do ódio para este instante de vingança. Fixa no caos a mesma cruz, redime um assassino e imprime para sempre sobre a visão de Isabel a imagem flamejante do perdão. Nosso Senhor Jesus Cristo anula o poder do ódio. Eu perdoo o Jair. Palavras não podem desfazer para José a doutrinação de ódio. A vida tomba sem sentido, confusa com alvos inconsequentes. Assim aconteceu que José foi o primeiro a saber da vida nova que Isabel tinha encontrado por Jesus Cristo. Mas José não pode compreender. Cristo crucificou o nosso ódio no seu amor. Na escola da missão, José aprenderá que a vida tem outros significados. A vingança de Isabel está morta. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.